Esses dias eu vi um vídeo onde em determinado momento fala do Naoya versus o Mahito, e quando eu vi isso, eu tive a ideia desse vídeo, onde eu vou falar sobre como seria se o Naoya lutasse contra cada maldição do desastre. Bom, eu acho que todos que estão assistindo esse vídeo, sabem pelo menos o básico das habilidades e poderes do Naoya e das maldições do desastre, então eu não vou explicar os poderes deles, e eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira é o Naoya humano versus cada maldição do desastre, e a segunda é o Naoya maldição versus cada maldição do desastre. Então eu já vou começar falando como seria se o Naoya humano lutasse contra cada maldição do desastre. Contra a Hanami, bom, eu acredito que a Hanami ganhe do Naoya, afinal tirando a velocidade, a Hanami é superior ao Naoya. Os golpes do Naoya humano não são tão fortes para serem uma ameaça para a Hanami, que é incrivelmente resistente. Além de ter uma regeneração, então os golpes do Naoya não seriam um problema, já que não causariam tanto dano. E mesmo que desse a Hanami poderia se regenerar, já o Naoya tem bastante desvantagens. A primeira é que ele não é muito resistente. Então se Hanami conseguisse acertar um ataque nele, ele já ficaria em uma situação complicada. E para piorar, o Naoya humano não tem energia reversa, então ele não pode se regenerar. Além disso, se a Hanami expandir seu domínio, a luta acaba. O Naoya não tem nenhuma técnica anti-domínio ou energia reversa para se curar dos danos do acerto garantido. Então se a Hanami usar sua expansão, ela ganha praticamente na mesma hora. Mas independente, a Hanami vai ganhar. Afinal a única coisa que o Naoya é superior a ela, é a velocidade. Tirando isso a Hanami é superior em tudo, então a vitória é da Hanami. Agora sobre o Dagon, bom, o Naoya poderia fazer a mesma coisa que o Naobito fez no início da luta contra o Dagon em Shibuya, mas o Dagon poderia fazer a mesma coisa para expandir seu domínio, e se ele expandir seu domínio, ele ganha do Naoya. Como eu falei, o Naoya não é resistente, não tem energia reversa para se regenerar ou tem alguma técnica anti-domínio, então se o Dagon expandir seu domínio, ele ganha, então o Dagon leva essa. Agora sobre o Mahito, bom, o Naoya não tem formas de causar dano no Mahito, ele não vê o contorno da alma ou tem alguma coisa que anule a transfiguração inerte para causar dano no Mahito, então qualquer ataque do Naoya seria inútil. E a luta acabaria na hora que o Mahito encostasse no Naoya ou expandisse seu domínio. E sobre o jogo, bom, o jogo poderia fazer a mesma coisa que fez com o Naobito, que ele ganha aqui, ou só expandir seu domínio, então o jogo vence essa. Agora sobre o Naoya maldição. Contra a Hanami, eu acho que é uma situação que depende um pouco. Se o Naoya conseguir atacar a Hanami várias vezes em velocidade máxima, acho que sim ele poderia matar a Hanami, e mesmo que o Naoya maldição não tenha uma resistência tão grande, ele compensa por ter uma regeneração. Então mesmo que a Hanami consiga fazer um ataque muito forte no Naoya, se não for fatal, não mataria ele. Então eu acho muito talvez, se o Naoya conseguir acertar vários golpes em velocidade máxima ou perto, eu acho que ele ganha. Agora se a Hanami conseguir acertar um ataque forte no Naoya em algum lugar fatal ou algo assim, eu acho que sim ela poderia ganhar. Então eu diria que ambos poderiam ganhar. Agora se a luta do Naoya e da Hanami ir para as expansões de domínio de ambos, eu acho que a Hanami teria mais chances de ganhar. Afinal o Naoya ficou muito pouco tempo com a sua expansão de domínio, e por isso ele não deve ser muito refinada. Já a Hanami tem o seu domínio há muito mais tempo em comparação com o tempo que o Naoya teve com a expansão dele, e por isso, a Hanami deve ter uma expansão mais refinada do que a do Naoya. Então numa disputa de domínios, a Hanami teria vantagem. E lembrando, mesmo que o acerto garantido do domínio do Naoya seja sim muito melhor do que a da Hanami, numa disputa de domínios, o acerto garantido não muda nada, o que importa é o refinamento. Um domínio mais refinado sempre vai ganhar de um domínio menos refinado. Então em uma disputa de domínios, a Hanami teria vantagem e ganharia. E se ela ganhasse, a vitória é dela. Afinal como eu falei, o Naoya não tem nada para se defender de um domínio, então o acerto garantido da Hanami iria sim acertar ele, e ele não possui uma boa resistência, o que faria o Naoya talvez ficar um tempo considerável sem ser morto na expansão da Hanami.
seria sua regeneração, mas ele ainda morreria em algum momento. Agora, se o Naoya por algum motivo vencer a disputa de domínios, a Hanami perde. Então, sem considerar a expansão de domínio dos dois, seria uma luta acirrada onde ambos poderiam ganhar. Agora, se a luta fosse para as disputas de domínio, quem ganhar a disputa também vai ganhar a luta. E a Hanami teria vantagem por ter um domínio mais refinado em comparação ao Naoya. Agora sobre o Dagon. Bom, eu acho que se a gente ignorar as expansões de domínio de ambos, eu diria que o Naoya vence. Afinal, mesmo que o Dagon seja muito resistente, como mostrado lá em Shibuya, eu não acho que ele iria conseguir aguentar vários golpes do Naoya em velocidade máxima ou próxima, então eu diria que sem as expansões de domínio, o Naoya vence. Agora, se a gente colocar as expansões de domínio em prática, o Dagon ganha. A mesma coisa que eu falei na parte da Hanami. Entra aqui, o Dagon tem a sua expansão de domínio há muito mais tempo que o Naoya, ou seja, o Dagon tem um refinamento maior que o Naoya. Então, em uma disputa de domínios, o Dagon ganharia. E como eu falei, o Naoya mesmo na forma maldição, não tem uma resistência tão boa. Então o acerto garantido conseguiria ferir o Naoya. Então o Dagon ganha contra o Naoya. Caso a luta fosse para as disputas de domínio, se não fosse, o Naoya vence. Agora sobre o Mahito, é bem simples. O Naoya só tem um jeito de causar dano no Mahito, que é através da sua expansão de domínio, e nós sabemos disso por causa da luta do Mahito versus o Mekamaru. Nessa luta o Mekamaru usou o domínio simples e conseguiu causar dano no Mahito, e isso acontece porque o domínio simples anulou a transfiguração inerte, e como sabemos a forma que o Mahito faz para não tomar dano, depende da sua técnica, ou seja, se anular a transfiguração inerte, pode causar danos de verdade no Mahito, e como o domínio simples, que é uma das formas fracas de um domínio, funciona, uma expansão de domínio, que é a forma completa de um domínio, poderia fazer o mesmo com mais facilidade. O problema é que no momento que o Naoya fosse expandir seu domínio, o Mahito também iria expandir o seu, e tudo que eu falei na parte do Dagon e da Hanami também entra aqui. O Mahito tem uma expansão mais refinada, então ganharia a disputa. E o Mahito poderia usar o acerto garantido da sua expansão para matar o Naoya com facilidade, então a expansão seria inútil aqui. E se o Naoya decidir não usar a expansão, ele ainda perderia, afinal ele não tem formas de causar dano no Mahito sem ser a expansão. Então mesmo que o Naoya acerte vários ataques em velocidade máxima, seria inútil, e bastaria um Mahito encostar no Naoya apenas uma vez para a luta acabar. Já sobre o jogo, bom, o jogo já se mostrou mais rápido que o Naobito, então o Naoya não teria velocidade para conseguir acertar um golpe sem o jogo ter velocidade para desviar, reagir ou se defender. E a maioria dos ataques do jogo conseguiram ferir o Naoya maldição sem muitas dificuldades, só não digo que talvez não mate por causa da regeneração do Naoya. E sobre as expansões de domínio, é a mesma coisa que eu falei na parte do Mahito, Dagon e da Hanami. Resumindo, o jogo venceria o Naoya maldição. E antes do vídeo acabar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ver os vídeos que estão na descrição desse aqui.